E a gente segue no noticiário internacional porque nos Estados Unidos o presidente eleito Donald Trump já anunciou os indicados para os principais cargos do próximo governo. A maioria dos escolhidos ainda, diferentemente aqui do Brasil, né, ainda precisa de aprovação do Senado. E o processo de votação deve ser conturbado, viu, para os nomes considerados ali mais controversos. Vamos chamar a Mariana Jangiacomo ao vivo, nossa correspondente direto de Nova York, para dar os detalhes, então, para a gente, porque a Mari hoje ela vai explicar, vai dizer quem são essas pessoas e as polêmicas de cada um. Mari, boa tarde para você. Oi, Débora, boa tarde a todos. Débora, olha, eu começo dizendo uma coisa, que é o seguinte, a única vez que o Senado barrou uma indicação na história mais recente agora de um presidente foi em 1989, com George Bush, que tentou indicar um ex-senador do Texas, que era uma figura toda polêmica, que era alvo de investigação sobre abuso sexual, sobre também envolvendo bebidas alcoólicas, enfim, aí essa indicação foi barrada. Agora, o que se fala aqui nos Estados Unidos é que talvez isso vá acontecer de novo com algum desses nomes indicados por Donald Trump. Normalmente, as pessoas, quando percebem, né, que não vão conseguir a aprovação do Senado, para não passar por esse constrangimento, acabam desistindo do cargo, que foi o que aconteceu com Matt Gaetz, por exemplo, que seria o indicado de Trump para ser procurador-geral, mas houve ali um consenso entre os aliados de que esse nome nunca iria passar, então o próprio Matt Gaetz desistiu da candidatura, né? Mas talvez a gente tenha, assim, o Senado barrando nomes, ou seja, algo que não acontece aqui desde o final da década de 80, talvez aconteça de novo, porque Trump realmente escolheu figuras muito controversas, muito polêmicas, muitas delas com pouca ou nenhuma experiência na área de atuação do governo, para que foram escolhidas, né, de chefiar. Então isso realmente está dando o que falar aqui nos Estados Unidos. Vamos lá, então, a gente separou uma arte, uma ilustração para mostrar para vocês quem são esses nomes mais polêmicos escolhidos por Donald Trump para compor o gabinete. A gente começa com Marco Rubio, senador da Flórida, escolhido para ser o secretário de Estado americano, que é o chefe da diplomacia. Ele é conhecido pela postura mais agressiva, dura, contra a China, também Venezuela, então deve realmente apostar numa postura mais agressiva dos Estados Unidos em questões de política externa. Ele tentou ser candidato pelo Partido Republicano em 2016, na época até criticou Donald Trump, brigou, trocou farpas ali, mas política, né? Hoje em dia são aliados, são amigos, então foi escolhido por Donald Trump para chefiar a diplomacia dos Estados Unidos. A gente segue com o nome de Pete Hegseth, que foi escolhido para chefiar o Departamento de Defesa aqui dos Estados Unidos. Ele é um veterano do Exército e apresentador da Fox News e foi outro nome que pegou muita gente de surpresa por aqui. Robert F. Kennedy Jr. foi escolhido para chefiar o Departamento de Saúde, para ser o secretário de Saúde dos Estados Unidos e é conhecido pelo quê aqui? Por muitas coisas, mas também por muitas polêmicas, aliás, mas também por espalhar teorias da conspiração anti-vacinas. Ele foi o escolhido para chefiar o Departamento de Saúde do governo Trump. Elise Stefanik, embaixadora dos Estados Unidos na ONU, ela é deputada aqui por Nova York, é um dos nomes mais fortes entre os republicanos atualmente e uma das grandes aliadas de Donald Trump, que já falou várias vezes que, na verdade, Trump foi o vencedor das eleições de 2020, né? O que, claro, não é verdade, mas Elise foi uma das grandes defensoras sobre isso e recentemente tem feito várias críticas à ONU, assim como o próprio Trump, falando até na possibilidade de os Estados Unidos reverem completamente o financiamento, todos os recursos que providenciam a ONU. Então isso já dá o tom do que a gente pode esperar, né, dessa participação dessa embaixadora dos Estados Unidos na ONU, que a gente sabe é uma posição de muito poder na diplomacia, já que os Estados Unidos são país integrante permanente do Conselho de Segurança, ou seja, tem o poder de veto, então tem realmente um poder muito grande ali em todas as discussões na ONU. A gente segue para o nome de Chris Wright, que foi escolhido para chefiar o Departamento de Energia, e esse nome trouxe muita polêmica por aqui. Por quê? Porque Chris Wright é o CEO da Liberty America, uma empresa de fracking. Fracking é aquele método de perfuração do solo para extrair combustível, que é alvo de muitas críticas dos ambientalistas. Então, Donald Trump escolheu um CEO de uma empresa de fracking para liderar o Departamento de Energia, deixando muitos ambientalistas insatisfeitos, deixando muita gente preocupada, muita gente que fala sobre o meio ambiente aqui,
preocupada por essa questão, por essa nomeação de Chris Wright. E, por fim, Linda McMahon, que deve ser a próxima secretária de Educação, ela é cofundadora e ex-CEO da WWE, uma das maiores companhias de luta livre do mundo, né? A maior, na verdade. Linda McMahon já foi até personagem de videogame por causa disso, por causa desse histórico na luta livre, e Donald Trump prometeu abolir, na verdade, né, o Departamento de Educação. Ele disse que ela vai ajudar nessa tarefa de devolver a educação para os estados, ou seja, cada estado ficar responsável pelo que quer ensinar para os alunos e de que forma quer ensinar. Mas essa é uma tarefa que não é fácil assim de cumprir, tá? Por quê? Porque o governo federal, o Departamento de Educação, é responsável pelo financiamento federal para várias escolas em todo o país, muitas escolas, também por questões ligadas ao débito estudantil, e para eliminar completamente o Departamento de Educação, Donald Trump precisaria do apoio do Congresso, né? Então são esses os nomes, é um gabinete formado por aliados de Donald Trump, por nomes muito leais a ele, mas que realmente despertam muita polêmica, muita controvérsia por aqui, e talvez a gente tenha um desses nomes sendo negado pelo Senado, algo que não acontece aqui, como eu disse, desde o final da década de 80, Débora.